importante, né, sabermos o quanto essa repercussão, né, da questão, principalmente nesse momento de pandemia, aí, tem contribuído, né, para essas dificuldades que a gente vem enfrentando no dia a dia, né? Então, é o olhar, né, de uma população vulnerável sobre esse momento que a gente vive. Nilson. Oi, alô, está me ouvindo? Boa tarde a todos, todas e todes. Como a companheira Neuza falou, meu nome é Nilson e eu sou representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? Sou uma pessoa que superou a rua, né? E eu sei exatamente do que se trata. Estou há 3 anos no Movimento Nacional e há 2 anos acompanhando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose, a convite da companheira Neuza, né, e de outros aí. E tão importante esse debate, né, que eu até estava dizendo que a tuberculose, ela é invisível, assim como o público, né, quase não se fala nela, a não ser quando a pessoa está contagiada e está já num estágio terminal, né, pelo menos na rua é assim, até porque eles têm outras prioridades. Mas, se situando no hoje, né, falando durante a pandemia, então a gente tem que fazer esse recorte do quanto que aumentou as desigualdades sociais, que aumentou o desemprego, que mais pessoas ficaram sem conseguir pagar os seus aluguéis, e então elas foram para a rua, ou elas foram para as ocupações, e nunca foi tão grande também o distanciamento social desse público, né? Principalmente eu estava falando o pessoal que tem problema mental ou que tem que faz uso de álcool e outras drogas e que está em situação de rua por conta disso e que ficou precarizado então o atendimento para esse público. E a gente tem realizado ações enquanto Movimento Nacional da População de Rua em Porto Alegre e na região metropolitana. Nós fomos para umas regiões bem críticas, né? Nós fizemos trabalhos na Restinga, nós fizemos no Jardim Leopoldina, nós fizemos no Viaduto da Conceição, intervenções com essas pessoas, né? Roda de conversa, até para a gente ouvir qual que é a necessidade maior nesse momento de pandemia, como que são os atendimentos, enfim. E a gente foi para Gravataí, então tem um leque grande de participação e a gente acumulou bastante informação que a gente precisava para poder fazer as proposições de acordo, né? Então, a gente entende que o albergue, o Centro Pop, as vagas que são oferecidas nos hotéis, enfim, né, das pousadas, que elas não são suficientes, né, são ações emergenciais, e que sempre aconteceram, né, e que se intensificou um pouco agora na pandemia, mas que elas não são suficientes, e que em alguns casos a gente ouviu da precariedade desses atendimentos, né, dessas vagas oferecidas, e dos critérios que são colocados, que dificultam o acesso, né? Então, mas a rua já é a maior violência que um ser humano pode enfrentar, né? E aí, dentro dessa violência, outras violências, né? A violência da Guarda Municipal, a violência da Brigada Militar, né, as desocupações, enfim, com violência, e então a gente tem essa problemática toda aí. Mas a gente também, enquanto movimento, tem projeto, né? A gente entende que dentro desse contexto, antes da pandemia já existia morador de rua, já sofria as mesmas violações, e que para essas questões e serviços que são ofertados,
eles não fazem a pessoa superar a rua, precisa de muito mais, precisa de um projeto, de um planejamento a partir da habitação, que se entenda que da habitação ele precisa ter móveis, que para ter móveis ele precisa ter energia elétrica e água, que para pagar essas contas ele precisa ter uma renda, né? E que se ele tem problema de saúde, ele precisa ser tratado, saúde mental, alcoolismo, enfim, e que então existe uma série de combinações que precisam acontecer para que essa pessoa se livre não só da tuberculose e da situação de rua, mas que se possa resgatar a identidade enquanto ser humano, né? Então, eu concordo e digo para a Neuza e para todos que estão nos ouvindo que, de fato, a tuberculose é uma doença tratável, né, e que ela tem cura. E a situação de rua é uma doença curável e tem cura também. A prova disso é que a gente está aqui, né, ressuscitou das cinzas para poder vir aqui falar isso. Então é isso. Obrigado, Neuza, e obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Nilson, como sempre, né, a fala do Nilson nos instiga, né, com a sua, né, sempre com a sua expertise, né, sua experiência aí na questão. Tá? Eu vou pedir para passar, então, agora a apresentação, que nesse momento, e até assim, enquanto ele está agilizando ali a questão da minha apresentação, tá, eu vou até assim, registrar que a gente tinha uma fala hoje, né, da Veridiana, que é uma assistente social, que ia trazer para nós também um pouquinho mais, né, falar um pouco mais, porque a Veridiana trabalhou 21 anos, né, na fase que hoje ela está na saúde, mas assim, ela tem a experiência, né, da área da assistência social, diretamente no atendimento, e tem uma relação muito forte, né, inclusive com a população em situação de rua, né, o Nilson sabe disso, né, todo mundo tem a Veridiana como uma grande parceira aí, né, das causas, das lutas, né, mas a Veridiana hoje eu acho que positivou para a Covid, ela estava, né, então assim, então ela não pôde vir, tá aqui conosco hoje, né, assim a gente manda um abraço até para a Veridiana, né, esperamos que ela esteja logo de volta, né. Bem, tá? Então, assim, pode projetar, por favor? Neuza, não está aparecendo imagem. Meu Deus. Temos mais um problema técnico, só um pouquinho, gente. Vê se ela conseguiu aí. Eu estou pedindo aqui, vamos ver se...
Vamos tentar novamente, então. Bom, então, assim, ó, nossa atividade, tá? Pode passar o próximo. A nossa atividade, então, aqui agora, a nossa fala vai ser a respeito exatamente das iniciativas, então, do Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose e passando um pouco sobre a questão da Carta da Tuberculose 2021, que foi um documento que a gente elaborou, né, e que tem servido de base, né, para o nosso trabalho. Pode passar? O pessoal está conseguindo acessar a apresentação? Sim. Tá bem. Tá. Então, assim, ó, de acordo com o relatório, né, da Organização Mundial da Saúde de 2021, né, a gente teve alguns anos de retrocesso, né, essa pandemia contribuiu com isso, né, no combate à tuberculose, a gente teve, então, o aumento dos óbitos, menos diagnóstico e menos tratamento preventivo, né. Pode passar? Alguns dados que devem nos chamar a atenção, então a gente não entrou muito na questão de dados epidemiológicos atualizados, até porque isso se tem acesso, né, principalmente nessa época do ano, então a gente tem acesso ao boletim epidemiológico, né, então não vamos entrar nessa... Oi. Tá, não vamos entrar no detalhamento, mas eu acho que tem algumas informações que eu acho que é importante, né, a gente reforçar. Então, o Rio Grande do Sul, né, é um estado de alta carga de tuberculose e de coinfecção tuberculose HIV. Nós tivemos, então, um aumento de casos novos entre populações vulneráveis. Né? Nós tivemos os gastos, principalmente com os serviços essenciais, né, para a doença diminuíram. Né? Tem alguém com o microfone ligado, dá para desligar? Gente, a gente pede que por favor, desliguem o microfone, que está interferindo aqui. Tem alguém com o microfone ligado, por favor. O administrador ou o anfitrião pode desligar de todo mundo. Acho que é a Márcia. Tá, deu. Bom, então, assim, os recursos então, foram realocados para a questão da Covid, né? E aí nós tivemos, então, em consequência disso, dificuldade de manutenção, pode passar, dificuldade de manutenção de ações de tuberculose, né, e eu acho que isso fica evidenciado, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que houve algumas iniciativas, né, de trabalhos que reforçam essa condição. Então, assim, o primeiro deles foi um levantamento realizado pela sociedade civil, né, que chamou o impacto da Covid-19 nas políticas de tuberculose, HIV e AIDS, né, nós já tivemos a apresentação, então, dos... Oi? Você está apresentando? Não sei para as outras pessoas, mas eu não estou enxergando nada. Ué, está compartilhado. Eu também não estou sumiu a apresentação. Ué? Eu de novo, Voltou. Mas não está... Agora voltou, mas não está modo apresentação. Mas voltou. Deu? Caiu de novo. É que eu acho que quando bota modo apresentação, ela cai. Pode ser. Quem sabe a gente deixa assim, então, porque aí eu vou falando, porque senão a gente vai ficar tentando corrigir aqui a nossa tecnologia, vai terminar o nosso tempo. Bom, então, assim, ó, esse levantamento, então, da sociedade civil, né, a gente já teve acesso aos dados a respeito dele, né, o segundo documento, tá, que a gente quer trazer aqui e lembrar, tá, que também tivemos
uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, coordenada pela Universidade do Espírito Santo, que chama Custos Catastróficos, Sequelas Sociais Decorrentes do Diagnóstico e Tratamento da Tuberculose no Brasil, né? Eu acho que é um trabalho extremamente importante, que a gente precisa trabalhar muito em cima dos dados dessa pesquisa, né? Porque ela, inclusive, também aqui a gente tem informações daqui, tá? E também foi realizada uma outra pesquisa pela RNP mais Brasil, né, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS do Brasil, tá, sobre a trajetória das pessoas vivendo com HIV/AIDS nos serviços. Tá? Então, todos esses instrumentos, eles ajudam a reforçar, então, as nossas afirmações aqui. Pode passar? Bom, já falei isso, não? Então, o comitê vem se dedicando, né, a realizar ações direcionadas aos grupos mais efetivamente aos grupos de populações vulneráveis, né? E aí a gente traz, então, uma série de atividades desenvolvidas aí ao longo desses últimos anos a respeito disso. A gente começou, tá, lá em 2017, né, com uma atividade em uma parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a Promotoria em Defesa de Direitos Humanos, tá, que foi a atuação do Ministério Público no enfrentamento à tuberculose HIV/AIDS no sistema prisional do Rio Grande do Sul, né. Foi um momento bem importante, onde a gente teve lá no Palácio, sala cheia, né, do pessoal discutindo essa questão, né, eu acho que bem importante. Em 2019, então, a gente criou o GT, que chama Articulação de Ações em Saúde, vinculado ao comitê, que é quem deve realmente fazer esse trabalho, né, de dar sequência a essa discussão e se envolver mais diretamente com os grupos de população vulnerável, né. Lá em setembro de 2019, né, nós realizamos um evento que chamou Experiências Exitosas na Atenção às Pessoas com Tuberculose, né, onde a gente teve trabalhos que estavam sendo realizados aqui no Rio Grande do Sul, né, trabalhos bem importantes, né, a respeito dessa questão da atenção à tuberculose. Tá? Já gostaríamos de ter realizado o segundo momento da mostra, não foi possível, né, em função da pandemia, ficou tudo prejudicado. Em julho de 2020, a gente também teve uma outra atividade que chamou Pessoas com Tuberculose e Políticas Sociais, o acesso durante a pandemia. Né? Em setembro de 2020, nós fizemos 2 momentos de discussão. Um deles era o panorama do controle da tuberculose no Brasil, no Rio Grande do Sul, durante a pandemia de Covid-19, e depois o impacto da pandemia no sistema prisional do Rio Grande do Sul, garantia de cuidados para a população privada de liberdade com tuberculose e proteção de direitos humanos. Tá? Além disso, pode passando lá, que eu fui falando as atividades. Passa. Tá, agora parou ali. Tá. Bom, além disso, então, o comitê tem buscado incentivar esse movimento de articulação com os conselhos estaduais, né, ampliando para além do Conselho Estadual de Saúde, né, onde a gente participa, o comitê participa efetivamente da Comissão Estadual de ST, AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais, né. Além do Conselho Estadual de Saúde, então, se ampliou para o Conselho Estadual de Assistência Social, para o Conselho Estadual de Direitos Humanos e para o CONSEA, né, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? E também numa relação com outros comitês estaduais, como o COMIRAT, né, que é o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas do Rio Grande do Sul, e o Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua, tá, vinculado lá à Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, né, a gente está buscando, então, e retomando um contato com o COSEMS, né, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, né, numa tentativa de que a gente consiga promover melhor essa discussão, então, com os gestores da saúde, né, do nosso estado,
para encontrarmos caminhos aí para superar essas nossas dificuldades, né? Inclusive agora, né, deve estar saindo por esses dias uma nota conjunta do comitê com o COSEMS, que vai ser divulgada para os 497 municípios do estado, né? E a ideia também é a nossa carta da tuberculose também ser divulgada, tá? E ocuparmos um espaço no congresso que vai acontecer em maio, né, deste ano, para também termos uma atividade sobre a questão da tuberculose lá no congresso do COSEMS. Bem, mas assim, dentro disso que a gente vem trabalhando, em setembro de 2021, pode passar. Eu estou vendo meu roteiro aqui, tá bom, é esse aí mesmo. Em setembro de 2021, então, a proposta que a gente tinha era realizar a segunda edição da mostra, né? Como não foi possível, a gente então pensou de que forma a gente poderia, né, dar sequência a essas discussões. E aí, então, nós realizamos, em 5 quintas-feiras do mês de setembro, né, um ciclo de debates intitulado Tuberculose em Debate, Perspectivas para a Proteção e Cuidado de Populações Vulneráveis à Tuberculose com Infecção HIV/AIDS. Tá? Esses 5 momentos, então, trabalharam no primeiro dia a questão da tuberculose e atenção básica e tuberculose, álcool e drogas. Né? Então, como aspectos que a gente entendeu super importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, né? Não podemos deixar de falar sobre isso e que isso acaba sendo transversal para todo o trabalho, né, que se tem em relação aos outros grupos. E nos outros 4 dias nós dividimos, então, no primeiro dia nós trabalhamos tuberculose, pessoas vivendo com HIV/AIDS, no segundo, tuberculose, população privada de liberdade, no terceiro, tuberculose, população em situação de rua, e no quarto encontro, tuberculose, populações indígenas, migrantes, refugiados, quilombolas e LGBTQI+. Baseado, então, no resultado desses encontros que a gente teve, né, e nas importantes contribuições que a gente recebeu, porque foi uma participação bem importante, um evento que nós tivemos em torno de 700 pessoas, assim, aderindo, né, à atividade, e muito mais gente depois, porque ficou gravado, então muito mais pessoas tiveram acesso ao conteúdo desse evento, tá? Então, foi elaborada a Carta da Tuberculose 2021. Pode passar o próximo? Eu quero trazer, então, aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, né, que a gente lembre, né, de coisas que a gente tem que buscar construir da melhor forma possível. A primeira delas é a defesa, então, das políticas de saúde e assistência social, né, como garantia de proteção à vida e segurança de direitos, que isso, lembrando sempre que a gente só vai, né, conseguir dar conta disso, nós já temos alguns instrumentos, que um deles as meninas falaram aqui, a Instrução Operacional Conjunta 001/2019, dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, né, e também a nota técnica da tuberculose da atenção básica, né, como instrumentos que a gente já tem, né, para poder trabalhar essa questão. O financiamento das ações, a gente sabe que é vital, né, para o enfrentamento das doenças e dessa desigualdade social, né, que contribui para o seu aparecimento, né, a relação com a atenção primária de saúde. Até para nós é extremamente importante lembrar isso, né, porque ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, tá, e também trabalhar com isso o incentivo às linhas de cuidado e fortalecimento das redes existentes, né. Em relação à questão, pode passar? Em relação à questão de preconceito, estigma, discriminação em relação ao HIV/AIDS e tuberculose, tá, a gente propõe, né, que a gente faça uma grande revisão, né, a respeito disso, né,
com ações mais efetivas e adequadas, né, na questão de educação, comunicação e saúde, sempre pensando que as ações todas têm que ser adaptadas para os vários públicos que a gente vai estar trabalhando, né. O outro ponto, então, seria políticas públicas afirmativas, étnicas, específicas, e ações estratégicas para os grupos mais vulneráveis, pensando sempre, tá, que tu vai ter que estar o tempo todo pensando em planos de ação, tanto terapêuticos, mas também, né, assim, ó, de atenção individualizada, né, porque tu não consegue, né, pensar que tu, assim, é bom para aquele grupo, não, mas às vezes tem coisas que são tão particulares que precisa ser individualizada, né. Na questão da alimentação, eu acho que o Nilson falou sobre isso, eu acho que, assim, ó, não podemos esquecer, assim, ó, eu não esqueci isso da época da faculdade, necessidade humana básica, tá, assim, ó, então precisamos, sim, né, trabalhar isso enquanto um direito humano básico, né, e que precisa ser assegurado, né, e junto com isso, eu acho que nós tivemos uma discussão grande, tá, que foi a questão do auxílio deslocamento, né, das pessoas para garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento, acompanhamento e acesso aos insumos, tá? E que foi uma luta para conseguir manter, né, junto a essa casa que é a Câmara, né? Então, assim, mas foi uma luta que se conseguiu, né, avançar. Que não adianta tu só pensar que as pessoas, né, têm que chegar no serviço, mas elas têm que, como elas vão chegar? Né, se elas não tiverem essa condição, tá, e chegar e depois seguir fazendo o seu acompanhamento, né, para se evitar a questão do abandono. O acesso dos movimentos sociais aos espaços institucionais e de poder é super importante, então, assim, a gente precisa continuar, né, buscando aproximação com todos os espaços que forem disponibilizados, a gente vai abrindo caminho, onde abriu a porta, a gente entra, né, e a aproximação dos vários comitês existentes também para nós é importante, né, que todos aqueles que estão envolvidos com a questão precisam ser acionados. Eu acho que eu já falei a respeito disso, eu esqueci de pedir para ele trocando. Há pontos que são transversais ali, eu acho que eu já falei sobre isso, né, que tem algumas coisas que são transversais na discussão, como a questão do consumo de álcool e outras substâncias, que também precisa ser enfrentado, e se buscar ferramentas e tecnologias que garantam, então, melhores resultados, e também grupos de apoio, né, que contribuam de alguma forma para isso. A garantia de políticas de acesso, aí pensando especificamente na questão da população privada de liberdade, então a garantia de políticas de acesso à saúde dessa população, né, com um cuidado integral, oportuno, importância dos coletivos carcerários e conselhos da comunidade também, né, nesse processo, a gente entende que tem que haver essa proximidade para dar conta disso. Compromissos para instituir políticas sociais estruturantes, né, nas várias áreas, então na habitação, na educação, no trabalho e renda, para garantir construção de autonomia e emancipação das pessoas, né, dos sujeitos, principalmente em relação à população em situação de rua, que o Nilson falou aqui antes, né, assim, como é importante que essas pessoas consigam acessar, né, as políticas sociais. Espaços adequados, então, tanto para acolhimento, para descanso, para higiene dessa população, né, são super importantes. A última coisa, então, que a gente quer falar, que as equipes de saúde, né, precisam estar mais envolvidas e capacitadas para interagir, então, com esses grupos, né, como indígenas, migrantes, refugiados, quilombolas, LGBTQI+, tá? A gente lembra de uma fala, tá, que é a fala da Marcele, né, em relação à população LGBTQI+, que circula nesses vários grupos aqui e que precisa, sim, né, ser respeitada, né, respeitando questões culturais, crenças, conhecimentos, né, a garantia de compreensão e de inclusão, né, dessa população. Bem, a gente entende
Pode passar? Deixa eu ver o que ocorria aqui. Pode passar outro. A gente entende, então, que esse documento é um documento que precisa ser compartilhado, né, para o maior número de pessoas possível, em instâncias também, né, e para que a gente possa seguir nesse caminho que a gente pretende, né, que se estabeleçam e renovem parcerias, né, para que isso possa ser efetivado, né? E este documento, a Carta da Tuberculose, tá, como a Unisc, a Universidade de Santa Cruz, foi um dos parceiros, né, da nossa atividade, ele está hoje em processo de revisão para ser publicado na revista da Unisc, né, o que para nós é bem importante, né, porque é algo que vai ficar, né, registrado de alguma forma como uma contribuição. E também, assim, ó, o relato dessa experiência, né, com o título de Articulações para o Enfrentamento da Tuberculose e um cenário de crise sanitária, econômica e social, foi um artigo que a gente escreveu, foi selecionado para compor um livro que vai ser publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, para nós também é extremamente importante, né, esse reconhecimento. Pode passar? Bom, então, assim, ó, mas o que a gente entende, né, enquanto comitê? Embora o comitê já exista lá desde 2013, tá? Ele metropolitano, ele foi de 2007, né, assim, ó, a gente ainda em 2022, né, continua buscando, né, um movimento e tentando trazer outros atores, né, para compor essa nossa luta aí, tá? Que a gente considera que isso está, assim, ó, muito no começo ainda. A gente ainda queria ter avançado um pouco mais, né, nessa realidade, tá? E a gente conta, então, com cada uma, né, das pessoas que estão aqui, daqueles que possam se agregar, né, para que se possa fazer a sequência, então, das discussões e das ações, né? Porque eu acho que tem um momento que tu discute, mas tem um momento que tu também tem que fazer com que isso efetivamente ocorra, né, da melhor forma possível. E a gente conta também com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente daqui da Câmara, né, para juntas, seguirmos adiante nesse processo, né, no enfrentamento da tuberculose na cidade de Porto Alegre, né. Eu acho que era essa a contribuição que o comitê quer trazer, né, assim, ó, pensando, né, de que temos muito pela frente, né, temos um caminho aí pela frente, né, parece que quando a gente vai fazer a lista do que fez, a gente vê que fez alguma coisa, né, mas a gente acha que não é suficiente ainda, que a gente ainda tem muito para fazer, tá, e nessa semana, tá, do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, então a gente quer lembrar de que, tá, só mesmo, né, juntos que vai se conseguir superar essa realidade, tá, e construindo efetivamente articulações e parcerias que a gente vai conseguir, né, mudar essa realidade que a gente tem hoje, tá? A gente tem agora... Oi? Nilson quer contribuir aqui de alguma forma. O Nilson sempre tem umas falinhas ótimas. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Então, muito obrigado, Neuza. A sua fala que me provocou, né? Até porque é um desafio nosso enquanto movimento nacional, no último encontro, e de que para propor ações e políticas para o nosso público, nós precisamos, né, aproveitar que a gente tem aqui a Daila e a Cristina, que trabalham na área da saúde, enfim, que a gente precisa produzir dados com relação ao nosso público vulnerável, porque não tem como a gente destinar recursos para projeto para um público que é invisibilizado e que não se tem os dados mais completos, né? Então, essa é uma demanda que vem da Nacional para nós fazer nos estados, de que a gente possa produzir dados e apresentar um diagnóstico completo, né? E principalmente se faz muito mais necessário agora no pós-pandemia, né? Que isso se multiplicou.
Então, para uma política acontecer, nós precisamos ter esses dados mais completos, né, em parceria com as universidades, com os gestores da saúde, né, com o Comitê de Enfrentamento à Tuberculose, que tem essa visibilidade. Então, é isso, muito obrigado. Obrigada, Nilson. A gente tem agora um espaço, eu não sei, como eu não estou conseguindo enxergar o chat, tá? Eu não sei se veio alguma pergunta, né, do pessoal. A gente teria um tempinho agora para, se tivesse vindo alguma pergunta para nós, ou alguém quer fazer alguma consideração também. Lá no chat alguém perguntou se vai poder ser disponibilizado o material. Com certeza, a gente sempre tem tudo que a gente faz, principalmente as coisas do comitê, sempre estão disponíveis, né, para que todo mundo possa ter acesso e possa trabalhar com as informações. Ah, sim. A pergunta é do Edmar. Edmar, ele está vindo participar agora conosco, ele representa a Fundação de Proteção Especial, né? E ele é do Conselho Estadual de Assistência Social. Estava aguardando para ver se alguém mais quer fazer alguma Eu fala. acho que podia dizer que o pessoal pode abrir o microfone e perguntar, porque lá no chat não tem nada. Também, né? Também, se alguém quiser fazer alguma consideração, tá, ou alguma pergunta, está aberto o espaço. Ô, Pamela! Ninguém levantou a mãozinha ali também. Oi, Neuza, Karina. Oi, Karina. Eu só queria parabenizar vocês, porque mesmo diante de tantos contratempos tecnológicos, vocês permaneceram firmes e fortes, que trouxeram o recado que vocês tinham que trazer, tá? Então, era isso, parabéns. Obrigada pela apresentação. Os difíceis, mas vocês continuam e se mantêm, eu acho que é sobre isso. Parabéns. Obrigada, Karina. A Karina coordena a Comissão Estadual de STIs do Conselho Estadual de Saúde, STIs, tuberculose e hepatites virais. Então, a gente sabe que a gente tem tentado aí, de tudo quanto é jeito, fazer as coisas acontecerem, né? E temos pauta, inclusive, essa semana, na plenária do Conselho, de quinta-feira. Ah, sim, faça o convite, dia 24 de março. 24, né, gente? Quinta-feira, a partir das 13h30, primeira chamada, às 14h, segunda chamada. Pode acompanhar pelo Facebook do Conselho Estadual de Saúde, né? A plenária vai estar sendo transmitida ao vivo. E na plenária a gente vai ter, inclusive, uma fala do COSEMS junto também, né? Então, assim, a gente também está trazendo essas articulações todas, de alguma forma, né, para podermos juntar esforços para poder superar essa nossa. Mais alguém? Eu só queria agradecer o convite, Edmar, e dizer que a gente está junto, né, entende a importância dessa luta e também entendo a importância, né, dessa busca de moradia, de saúde, né, de acolhimento social, enfim, e aí me boto disponível para o que vocês precisarem, assim, estou chegando, né, e ainda estou me familiarizando com todos os assuntos, mas como sou enfermeiro já é uma área um pouquinho mais próxima da minha, que eu domino um pouquinho mais, né? Então, a gente tá junto para fazer também essa construção, junto com o pessoal lá do CEAS, né, do Conselho, e vamos fortalecer bastante, porque eu vejo que o pessoal tem bastante disponibilidade para isso, né, força e garra para isso. Então, agradeço aí o convite.
Obrigada, Edmar. Tá, eu estou vendo aqui que está junto, aqui acompanhando, e quero fazer um agradecimento, inclusive, para o João, na Gildo, que é lá da estagiária, lá que nos ajudou a fazer, inclusive, o card da atividade aqui. Obrigada, João. Fez os dois, né, que no final a gente não vai utilizar. Gente, então, assim, ó, a gente está passando um pouquinho do horário que a gente previu, né, de final da nossa atividade, né, mas eu acho que é importante, se a gente tiver alguma contribuição, né, que isso venha, né, para a nossa atividade, tá? A gente já sabe que essa é uma primeira atividade, né, aqui na Câmara, tá? A gente pretende fazer uma sequência de discussões, né? Estávamos vendo já com a vereadora Cláudia aqui, que é a presidente da COSMAN, tá? De que forma a gente vai abrir esse espaço, né, junto à COSMAN, para seguirmos nessa discussão aqui na casa, tá? Tem também aqui na Câmara a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao HIV, tudo, né, HIV, AIDS, tuberculose, tudo, tá? Então, assim, a gente também pode trabalhar com a Frente Parlamentar, né, contribuindo, né, nessas discussões todas e nesses encaminhamentos que a gente tem para fazer, tá? E nossa proposta era exatamente isso, né, podermos iniciar um processo, né, que possamos avançar nele, tá? Eu acho que essa atividade acabou acontecendo, né, por conta de um espaço que se abriu, mas assim, ó, também por conta de que nós estamos iniciando uma discussão mais próxima de Porto Alegre por conta dos 250 anos da cidade, né? A gente não pode esquecer que também um caminho, né, que se abriu mais facilitado foi em função disso, né? E do Fórum Social Mundial, né, que abriu espaço, que o Fórum Social ele está dentro da programação dos 250 anos. Então, assim, eu acho que tudo que está se começando e está se articulando é a partir, né, das atividades, né, dos 250 anos da cidade, tá? E nós entendemos, enquanto comitê, né, assim, ó, da importância de promover, sim, essa discussão, né, dentro do município aqui, tá? Pela realidade que se tem aqui. Com certeza, Porto Alegre, dentro dos municípios do comitê, é o município que mais preocupa, né? E nós temos que efetivamente dar atenção, né, a esse município, né, atenção especial, para que se possa, e Porto Alegre acaba repercutindo, né, assim, ó, o que acontece aqui repercute na região metropolitana e repercute no estado, né? Então é importante que se tenha esse olhar, né, para o município, tá? E a gente só tem que agradecer, então, a presença do Nilson, da Daila, da Cristina, né, do empenho, então, da COSMAN e do Fórum Social Mundial para estarmos hoje aqui e podermos fazer essa discussão, né, e vamos dar sequência a isso de alguma forma, né, nos próximos momentos que se abrirem aí, que a gente conseguir construir. Ainda tem algumas ações que vão acontecer dentro dessa programação, né? A gente tem ainda ações sendo desenvolvidas hoje, tem uma live no dia 24. Tu não quer falar da programação, Cristina, que acho que é importante. Uhum. Então, além da atividade, a gente já teve uma atividade no CIBAI, então conduzida pela área técnica da saúde do migrante, dia 14 de março, então foi colocado pauta, né, para trazer a questão da tuberculose e os interlocutores, né, então, mediadores interculturais, me desculpa, corrigindo, então eles estão trabalhando em documentos em conjunto com a área técnica da saúde da população migrante e a gente do programa municipal, então, de controle da tuberculose, para a gente também, então, produzir materiais, né, que possam ser, então, atingir as diversas populações que a gente precisa. Então, hoje de manhã nós tivemos, então, a atividade no Centro Pop 1,
nós iremos ter atividade no Centro Pop 2 e 3 no dia 24 pela manhã, em conjunto com a Unidade de Saúde Santa Marta e a Navegantes. Nós teremos uma live dia 24 no canal da Secretaria Municipal de Saúde do YouTube, são 30 minutos, falando sobre vigilância da tuberculose, então com a equipe da vigilância epidemiológica, né, responsável pelo agravo. Nós teremos o lançamento do livro também do GHC, da Gerência de Saúde Comunitária do GHC, então, que eles estão atualizando, né, o livro da tuberculose na atenção primária, dia 30 de março, pela manhã. E a gente também, então, iniciou divulgação em banners e bus door, né, nos ônibus, para trazer também, né, o início da nossa divulgação que se manterá durante o ano sobre a tuberculose. Agradecemos também a presença, né, e o espaço de fala para a gente poder discutir esse assunto tão importante. Queria só agradecer a todos e todas que estão participando aqui e nos deram a oportunidade de fala, e como a Neuza falou, agora é um momento de ocupar todos os espaços, todas as portas que se abrirem, estaremos lá nesse trabalho que inicia como de formiguinha, como a Cris fala, mas que com a ajuda de todas e todos a gente vai, de alguma forma, impactar nessa epidemia. Então, só tenho a agradecer a Neuza pelo convite e pela oportunidade de estar aqui colocando alguma coisa desse público que tanto sofre, né, e que é invisibilizado. Então, a oportunidade de fala sempre é muito importante. Muito obrigado. Oi? Engraçado, parecia que eu não estava falando. Tá? Bem, tá? Eu assim, sempre quando falo em população em situação de rua, tá? Eu sempre lembro, tá, do Se Essa Rua Fosse Minha, tá? Assim, para mim isso é um desafio, a gente conseguir reeditar em algum momento, né, um projeto que foi tão bonito, né, do município de Porto Alegre, que a gente sabe que teve uma repercussão bem importante, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode pensar em construir, né, de alguma forma ainda, né, daqui para frente também pensando nesse público, tá? Eu também queria, então, em nome do comitê, agradecer a oportunidade e a participação, né, de todos aqui, todas, tá, nesse dia, tá, e dizer, tá, que a luta recém começou. Vamos lá, assim, vamos juntos enfrentar essa barra que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Agradeço, então, mais uma vez, e um bom final de tarde para todos e todas.